Bom dia, pessoal! Páginas 125, 126 e 127 do livro Ápice de Língua Portuguesa. Olha só o que nós temos. Professora, eu já vi essa história em quadrinhos, sim, mas nós vamos fazer a leitura novamente, que você já deve ter esquecido do que se trata. Mas o que a prof quer que você preste bem atenção, se você não leu, faça a leitura. Quem já leu, que gravou o áudio de leitura para a prof, não precisa mandar outro. Prestem atenção, eu quero que observem. O que é uma história em quadrinho? É uma história para a gente se divertir. O título já diz, leia a história e divirta-se. Tem personagens, tem balõezinhos com fala desses personagens. Não é uma história de animais falantes com moral da história, como nas fábulas. Não são histórias com versinhos que rimam, como na poesia, no poema. Mas são histórias agradáveis. Muitas vezes tratam de assuntos muito importantes, como a inclusão. Maurício de Souza fala muito de inclusão. Se tem a Copa, ele aproveita para falar do futebol, do Brasil como país do futebol. Teve uma época que ele fez um gibi só do Ronaldinho Gaúcho. O gibi ele também pode explorar muitos conteúdos, porque é uma forma gostosa de se aprender, de se ler. Vamos para a próxima página? 126, crianças. Gênero textual, história em quadrinhos. Os gêneros textuais, são bem diferentes, como a prof disse, dos outros gêneros. É uma história com balões de falas e desenhos? É texto em verso? Ou é uma história com animais e uma moral? Escolha um dos três e ligue com a plaquinha que diz história em quadrinhos. Estudo da língua, letra L. Complete o esquema escrevendo o nome do que aparece em cada fotografia. Vamos ver o que temos na foto? Que animal é esse? Um lobo. Muito bem. Temos uma bala, uma calça, um caracol, uma flor e uma placa de trânsito, Uma placa. Então, prestem atenção. Letra L em início de sílaba. Lobo. O L está na frente da vogal, formando uma sílaba. Posso escrever aqui? Sim. Calça. O L está depois da vogal. Então, o L está no final da sílaba. Assim como caracol. E olha só o que temos aqui. A letra L intrometida. Certo? De flor e placa. Escrevam as palavras no local certo. Que temos agora na página 127, sinais de pontuação. É uma pequena revisão, pessoal. Prestem atenção. Na tirinha estão faltando, 2 sinais de pontuação. Leia e complete as falas indicadas, pontuando-as adequadamente. Carolina! Olha a empolgação do maluquinho. Será que é um ponto de interrogação? Um simples ponto final? Ou um ponto de exclamação? E depois nós temos... Que isso? Ela não entendeu nada, porque ele abraçou ela, encheu de beijinho e depois se mandou. Ele disse, um ataque de carinho. Na fala dele tem ponto de exclamação. E na fala dela? Olha a expressão do rosto dela. Que foi isso? Será que é uma pergunta? Com certeza, pessoal? E em pergunta, que sinal que a gente usa? Isso mesmo. Coloque o sinal aqui, no espaço. Autoavaliação. Faça um X na coluna que mostra como você se saiu nesta unidade. Esta unidade 5, onde a gente trabalhou sobre história em quadrinho. Leitura e interpretação de história em quadrinho. Você acha que você foi bem? Leu muito bem? Então marca um X em avancei.
Se você deu umas gaguejadas enquanto lia, precisa estudar mais, seja sincero. Ai, eu não consegui entender direito, minha mãe acabou me dando a resposta. Então, preciso estudar mais. Você fez a tarefa, não é isso que está se discutindo aqui. Está discutindo se você acha que você precisa estudar um pouco mais esse conteúdo. Produção de balões de fala para uma história em quadrinhos. Quando teve atividade com as histórias para escrever nos balões, foi fácil ou difícil? Se entendeu direitinho como faz, avancei. Se não, preciso estudar mais. Sinais de pontuação, entendeu? Quando que se usa o ponto de exclamação, de interrogação, ponto final certinho? Então avançou. Letra L no início e no final de sílabas. Algumas pessoas se confundiram, viu? Teve bastante aluno que ficou confuso. Então seja sincero e marque. Preciso estudar mais, entender melhor. Quando pergunta sobre a letra em relação à sílaba, ou se está perguntando em relação à palavra. Ao, el, il, ol, ul. É ali no final da sílaba. Você entendeu bem essas palavras? E é ali no início da sílaba do lá, lé, li, ló, lu? E a letra intrometida? Clá, blá, plá, tlá. Entendeu? Se entendeu, põe um X no avancei. Essa é a atividade de hoje. Beijos, pessoal. Até a próxima aula.